Quero agradecer ao Senhor por estar aqui nessa tarde, agradecer a Deus. Capítulo 14, versículo... Eu vou ler o 25, depois eu vou pular para o 29, tá bom? Diz assim a palavra do Senhor. Mas à quarta vigília da noite, dirigia-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. Em outras versões fala por cima das águas. O 29 diz assim: E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Amém? Amém. A igreja pode ser assim a respeito de Pedro. E eu acho que uns 2, 3 meses antes, a Regina me perguntou, acho que uns 2 meses, né? Se eu poderia estar aqui. Eu estava num momento tão difícil que a princípio eu falei para ela, eu acho que não vai dar, mas aí depois eu falei, eu vou sim. E eu orando, desde que os pregadores até falam, né, que Pedro era um homem bem explosivo, e realmente tem algumas coisas que ele fez que a gente percebe assim que era fora do normal. Só que aqui eu vejo uma figura de um homem que não tinha medo de ir ao encontro de Jesus, independente do obstáculo que estava na sua frente. A Bíblia fala que os discípulos com Jesus estavam em um lugar e de repente faltou alimento e Jesus multiplicou os peixes, multiplicou os pães, e aí os discípulos viu o que Jesus tinha feito ali, viu o milagre acontecer, viu a glória do Senhor descer sobre aquele lugar. E aí quando terminou este milagre, Jesus ficou despedindo a multidão e Jesus deu uma ordem para os discípulos. Jesus falou assim para eles: olha, vocês vão, pega o barco, vai para o outro lado, que já já eu chego lá. Esse já já de Jesus demorou a noite inteira. Vai que já já eu chego lá. Só que até ali, desde que os discípulos foram chamados por Jesus, eles não tinham deixado o mestre nem um pouquinho. Eles estavam sempre perto de Jesus. Aonde Jesus ia, eles estavam juntos. Tudo o que Jesus fazia, eles estavam presenciando. Então eles estavam acostumados a ter a presença de Jesus sempre ali pertinho deles, e eles não queriam se afastar. Mas quando Jesus olha para eles e fala assim, ó, entra no barco e vai para o outro lado, que depois eu vou. Jesus não deixou uma segunda opção para eles falarem assim, olha, eu vou ficar te esperando, Senhor, despedir a multidão para a gente ir junto. Simplesmente a ordem que Jesus deu, eles não teve como argumentar. Entraram no barco e foram para o outro lado. E a Bíblia diz que Jesus ficou despedindo a multidão, só que depois que Jesus despediu a multidão, a Bíblia fala que Jesus foi orar. E enquanto Jesus estava orando, Pedro com os outros discípulos estava no barco remando. Jesus estava orando, eles estavam remando porque o vento era contrário e o mar estava de sobremaneira agitado. E aí a Bíblia fala que quando está aquela agonia no meio do mar, o discípulo naquela agonia e o barco já quase para naufragar, os discípulos já tinham experiência com tempestade. Só que da outra vez que teve a tempestade, Jesus estava dentro do barco. Só que agora não, eles estão no barco, estão no meio do mar, mas Jesus não está lá. E eu quero dizer algo para você nessa tarde. Nem sempre, quando você não vê Ele, aliás, nunca, não é nem sempre. Quando você às vezes não está vendo Jesus no meio da tempestade, não quer dizer que Ele não está te vendo. Às vezes você está no meio da luta, no meio da tempestade, você está procurando Jesus, porque você já passou luta, já passou dificuldade, e você já viu Ele do teu lado, mas agora você está gritando, dizendo, Jesus, eu estou na mesma situação, porém agora é diferente, porque o Senhor não está dentro do barco para mandar o mar acalmar. E quando a gente passa por alguma dificuldade, que a gente sente que Jesus não está perto, a gente fica apavorado. Ontem eu disse para uma amiga minha, eu falei assim, hoje eu sei
que as dificuldades nos afastam dele. As dificuldades nos aproximam do Senhor. E a Bíblia diz que o discípulo começa a ver aquela agonia, aquele vento forte. Jesus está orando. E eles olham o cenário e falam, da outra vez, ele estava no barco, a gente apenas acordou. Jesus acorda porque o mar está bravo. Só que dessa vez nós estamos no barco, estamos no meio do mar. O vento está forte, mas Jesus não está aqui dentro do barco. E agora? A Bíblia não diz, mas eu imagino que João está lá. Senhor, Senhor, vem o nosso encontro chorando. Senhor, pedindo, vem o nosso encontro. O mar está bravio e nós estamos aqui, o Senhor não está aqui. Só que a Bíblia diz que quando Jesus estava orando, eles estavam desesperados. Aí Jesus desce a quarta vigília da noite. Quando aconteceu o milagre que Jesus despediu a multidão, era tardezinha. A quarta vigília da noite já é das 3 horas da manhã até as 6. Olha o tempo que passou. E aí a Bíblia fala que Jesus descendo do monte, depois da oração, ele procura o barco, mas o barco não estava, porque Jesus andava com o barco emprestado de Pedro. Pedro já estava no meio do mar com os outros discípulos. Jesus olha para um lado, olha para o outro, não vê barco nenhum. Ele fala, eu não preciso do barco, eu posso ir andando por cima das águas. A Bíblia fala que o discípulo está apavorado no meio do mar. E aí Jesus começa a ir andando, porque antes Jesus estava dentro do barco e mandou aquela tempestade se acalmar. Só que agora Jesus está indo por cima da tempestade, por cima do mar, porque ele tem poder para mandar acalmar estando fora da tempestade, mas ele também tem poder para falar, tempestade, eu vou andar por cima de você. Glória a Deus, aleluia. E aí nós falamos assim, Senhor, eu quero fazer o que o Senhor faz, eu quero viver o que o Senhor viveu, eu quero que o Senhor opere na minha vida, para que eu opere em vidas também aquilo que o Senhor operou. Eu quero ser um discípulo, eu quero fazer as coisas que o Senhor fez, eu quero ter poder de cura, eu quero ter poder de revelação, de visão, eu quero que o Senhor me use. E quantas das vezes o Senhor quer nos usar e nós não deixamos Ele nos usar porque nós temos medo de viver a tempestade. Temos pavor da tempestade, a verdade é essa, temos pavor da tempestade. E aí os discípulos estão naquela preocupação porque Jesus não estava. Só que Jesus não estava aos olhos dele, mas os olhos de Jesus estavam sobre ele. A diferença é, muitas vezes nós não sentimos que ele está presente porque o vento está muito grande, a tempestade está alta, mas Jesus está vendo aquilo que está acontecendo conosco. Ele não tira os olhos. E aí Jesus olha, não vê o barco. Jesus fala, eu vou por cima das águas. Irmão, você consegue imaginar o que é uma tempestade no meio do mar? Eu nunca vivi isso, nem quero viver, fisicamente falando. Mas alguém aqui já teve a oportunidade de viajar de barco, andar num barco no meio das águas, alguma coisa do tipo? Já assistiu filme assim, né? Não é incrível? Você já viu o vento quando ele começa no mar? Como que as ondas fazem? Elas levantam gigantes e descem. Não tem como se equilibrar em cima daquilo ali. Não tem como. Jesus foi o maior surfista da história. A Bíblia fala que a tempestade, Jesus começa a andar e ele não caiu. Ele não naufragou. Ele andou por cima da tempestade. E quando os discípulos estavam naquela agonia dentro do barco, que Jesus veio andando por cima das águas, os discípulos olharam e falaram, eu estou vendo alguma coisa e eu acho que é um fantasma. Eles estavam orando, pedindo a presença de quem ali? Eles estavam orando, pedindo a presença de Jesus. E quando Jesus se aproxima, eles acharam que era quem? Fantasma. Porque muitas das vezes nós duvidamos daquilo que o Senhor está fazendo nas nossas vidas. Nós pedimos a bênção e quando a bênção chega, a gente fala, não, isso é coisa do diabo. Eu não vou receber isso não, porque isso não é de Deus. Isso aqui é algo que não provém. A gente pede. E quando Jesus chega, a gente não recebe, porque a gente está achando que é um fantasma. A gente está achando que não é uma realidade, não é algo normal. Porque, irmãos, a gente quer
ordenamos Jesus, Jesus, eu quero que o Senhor venha por aqui, só quero vir por cá. A gente tem mania de enfeitar um cenário e falar, Jesus, eu quero que o Senhor faça isso, faça isso, faça isso. Lembra quando a gente não servíamos ao Senhor, final de ano a gente ia para a praia, a gente tinha que pular o quê? 7 ondinhas, né? Se pulasse 6, eu preciso 7, porque 7 vai trazer algo para a minha vida. A gente determina Jesus, Jesus, eu quero que o Senhor dê 7 passos em minha direção. Eu quero que o Senhor fale 7 vezes assim. Eu quero que... E a gente começa a enfeitar o cenário, querendo que Jesus trabalhe da nossa forma. Só que Jesus, ele vem na contramão dos nossos pensamentos. A Bíblia fala que nós não somos dessa terra, somos peregrinos aqui nessa terra. Não queira você viver as coisas natural, porque você serve um Deus que é sobrenatural. As coisas de Deus vão acontecer na sua vida de um modo sobrenatural. E se você não quiser viver o sobrenatural, não vai acontecer nada na sua vida. É um fantasma. Todos gritaram, é um fantasma. E ficaram com medo, assustados. Todos gritaram, todos ficaram assustados. E todos tiveram medo. Mas teve um ali que também gritou, que também assustou, que também teve medo, mas teve uma atitude que teve diferença no meio daqueles discípulos. O problema não é que você tenha medo, você pode ter medo. Que você venha estar assustado muitas das vezes com algumas coisas, você pode sim se assustar. Mas a diferença entre você e a multidão é que você tem que ter uma atitude na sua vida. E essa atitude é que vai fazer toda a diferença. A Bíblia diz que todos gritaram, todos ficaram assustados, todos tiveram medo. Só que Pedro levantou a voz, foi o único que levantou a voz e falou assim. Jesus, quando viu todos assustados, Jesus olhou e falou: ei, calma, não tem mais, sou eu, Jesus, sou eu, não é para vocês temerem. Pedro parou, olhou e falou: se é tu mesmo, Jesus, então eu quero andar sobre as águas também, manda eu ir ter aí contigo. Tem momento nas nossas vidas que o Senhor nos dá algumas ordenâncias e é necessário nós seguirmos ela ao pé da letra para que nós venhamos receber o sobrenatural da parte de Deus. Tem momento na nossa vida que Ele fala igual falou para Jeremias: vem. Tem momento que Ele fala igual Ele falou para o discípulo lá em Jerusalém: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestido da glória, do poder e da virtude do Espírito Santo. Por discípulo Ele falou: ficai. Para Jeremias, quando Ele mandou ele descer lá à casa do oleiro, Ele falou: vai à casa do oleiro. Ficai, vai. E para Pedro: vem. Eu quero ir ter contigo, Jesus. Se és o Senhor mesmo, eu quero ter contigo. Então vem. Eu não sei o que o Senhor está falando na tua vida hoje, mas seja o que for que Ele está falando, ouça a voz do teu Senhor, que Ele está dando algumas ordens para alguém aqui nessa tarde. Ele está dando algumas estratégias. Ele está falando: atende a minha voz, porque eu estou falando vai, para outros eu estou falando ficai, e para outros eu estou falando vem. Glória a Deus, aleluia. Jeremias foi, viu Deus trabalhar ou não viu? Pedro foi, andou sobre as águas ou não andou? Os discípulos ficaram em Jerusalém, foram revestidos ou não foram do poder do Espírito Santo? Oh, meu querido irmão, minha irmã, exalta o nome desse Deus nesta tarde, porque seja o que for que Ele está fazendo na tua vida, é o melhor para você. É a presença dEle sobre a tua vida, é o sobrenatural que vai começar a acontecer. E não queira você andar por vista, mas por fé. Glória a Deus, aleluia. Aí eu quero ver, aí se eu ver eu vou crer. Você não vai ver nunca. Glória a Deus. Primeiro eu quero ver, porque se eu não ver eu não vou crer, então você vai ficar sem ver. A Bíblia fala que nós andamos por fé e não por vista. Se você for esperar ver, não vai acontecer nada.
os discípulos tiveram medo, mas um gritou: ah, é Jesus mesmo? É o Senhor que está aí no meio da tempestade mesmo? Então manda eu ir ter contigo, Jesus. A Bíblia diz que Jesus olhou para Pedro e fez: ó, vem. Vem, Pedro. Pode vir. Pedro desceu do barco. Meu, que coragem. Eu não teria, não. Você teria essa coragem? Se Jesus falasse para você no meio da tempestade: desce do barco. Sai do teu lugar de conforto. Sai da tua zona de conforto. Sai do lugar que você acha que te traz segurança e vai para outro lugar que parece que vai ser uma tempestade, que você vai morrer. Se Jesus ordenasse isso para você, você ia fazer ou não? Fala a verdade aí. Às vezes a gente fala assim: eu sou um crente corajoso, eu pego o diabo pelo gargalo. Será que é mesmo? A Bíblia diz que Pedro desceu do barco. Ele foi o único que teve a coragem. E quando Jesus falou, até ali Jesus tinha falado: aquieta, calma, sou eu, não tem mais. Aí o discípulo, todos ficaram com medo, e o único que falou: Senhor, se é o Senhor mesmo mandou eu ter contigo, foi Pedro. E quando Pedro falou, Jesus não disse para todos, Jesus disse para Pedro: vem. Enquanto Jesus estava buscando lá no monte, orando, os discípulos estavam remando. Isso quer dizer que tem muita gente que às vezes, irmão, não quer buscar no secreto e quer se aparecer em público. Não adianta. Primeiro tem que buscar no secreto aquilo que você é no secreto. Vai sobressair sobre a tua vida em público. Às vezes nós queremos viver na multidão uma atitude que no secreto nós não vivemos. Pedro estava ali no meio do barco, e quando ele falou: Jesus, eu quero ir contigo, Jesus estava a noite inteira em oração, e Pedro estava preocupado em sobreviver, remando contra as ondas. Às vezes o teu tempo também tem que ser para Deus. Você se preocupa tanto com tantas coisas e esquece de buscar no secreto, e quando aparece em público quer fazer e acontecer. Vai refletir em público aquilo que você é no secreto. Jesus estava buscando, então Jesus veio cheio, ele estava em oração, ele tinha autoridade para mandar o vento se acalmar. Jesus disse só para Pedro, porque foi Pedro que se manifestou. A diferença entre nós e a multidão é porque no meio do povo de Deus sempre tem 1, 2, ou 3, ou 4 que faz a diferença. O que o Senhor está fazendo aqui nessa tarde nas nossas vidas é algo que vai trazer sobre nós a essência da intimidade com Ele. Que muitas pessoas já perderam a essência da intimidade. Jesus falou para Pedro: vem, Pedro. E Pedro desceu do barco. Ele saiu do lugar que trazia segurança para ele. Ele saiu do lugar que trazia conforto para ele. E ele arriscou. Mas, irmão, o pescador não sabe nadar? Você conhece algum pescador que tem medo de água? Eu não conheço, Regina. Pescador que tem medo de água. Você conhece, irmão? Mas eu pescava. Morava lá na Bahia, dentro dos matos, nos rios. A gente chamava lajedo, represa, seja lá como você conhece. Tem baiano aqui? Não tem ninguém de baiano aqui. Meu Deus. Pernambucano. Maranhense. Cearense, maranhense. Amém. E quando a gente jogava tarrafa, irmãos, vocês não sabem como é que joga a tarrafa, né? Vocês sabem? Os irmãos ali sabem. Você engancha ela aqui, uma parte no dente, outra parte você joga aqui, segura, e ó, tem que ter molejo, ó. E tchá! A bicha cai, chega a cair aberta. Aí os peixes, tá tudo lá dentro. E se a rede, se a tarrafa enganchar, a tarrafa é diferente de rede, viu? E se a tarrafa enganchar, o que você tem que fazer? Oh, glória! E se você não souber nadar, o que vai acontecer com você? Afundar. Igreja esperta. Então não existe pescador que não saiba nadar. Então isso quer dizer que Pedro, no momento que ele desceu no barco, ele sabia: eu sei nadar. Eu sei nadar. Ele desceu do barco. Só que teve uma coisa, quando ele começou a andar, porque tem gente que fala que Pedro não andou sobre as águas. Pedro andou sobre as águas? Sim, ele andou sobre as
vem de novo. Porque é muito ruim ficar sem sentir o Senhor. É muito ruim ficar sem sentir a tua presença. É muito ruim ficar sem te ver. Você está entendendo? Você está entendendo o que Jesus está fazendo nessa tarde? Glória a Deus, aleluia. Quando Pedro desceu do barco, que ele foi ao encontro de Jesus, que Jesus disse, vem. Jesus não falou, vem que eu te garanto segurança. Jesus não falou para ele, eu garanto, Pedro, que você não vai afundar. Jesus falou isso? Jesus só falou, vem, porque ele pediu, eu quero ir. Jesus falou, então vem. A fé é tua, vem. Jesus, ele não disse que Pedro não ia afogar. Jesus não disse para você quando ele te chamou, oh, glórias. Ele não disse para você que você não ia ter problema, que você não ia ter dificuldade, que você não ia passar por um momento de dor, de aflição, de luta, de tristeza. Mas ele disse assim, olha, ainda que você passe a noite inteira chorando, não te preocupa não, porque está chegando amanhã e a minha alegria, ela vem pela manhã. Glória a Deus, Você pode passar uma noite inteira chorando, mas a alegria, ela vem pela manhã. glória a Deus, aleluia. Jesus não te garantiu que você não ia sofrer. Mas ele falou, olha Pedro, vem. Mas se você afundar, eu vou estar aqui para segurar na sua mão e te colocar de pé de novo. Você pode glorificar o nome do Senhor por isso. Ainda que você caia, ainda que você chore, ainda que você passe por um momento de dificuldade, o importante é que Ele vai estar sempre lá para segurar na tua mão e te colocar de pé de novo. O Senhor nesta tarde está falando para alguém aqui, ei, está chegando a hora de você ter ousadia de andar sobre as águas. Está chegando a hora que eu vou criar situação, que a mar vai se levantar, a tempestade vai se levantar e você vai ser obrigado a sair da sua zona de conforto e você vai colocar o teu primeiro pé sobre as águas e você vai sentir que o negócio ficou estreito. Ainda que você se afunde, eu vou estar lá para segurar na tua mão e falar, levanta Pedro, entra no barco em segurança, porque eu sou o Deus que estou contigo no meio da tempestade. Glória a Deus, Irmãos, glória a o desafio maior, aleluia, Deus, Ele está aqui nesta tarde. glória a Deus. E o Senhor está ministrando aqui no meu coração que tem pessoas que estão afundando, está quase para a água cobrir você por inteiro. Jesus está falando, não se preocupa não vai morrer, porque a minha palavra diz, se passares pelas águas, se passares pela tempestade, você não vai morrer afogado. Se passar pelo fogo, você não vai ser queimado, porque a mão do Todo-Poderoso vai estar lá com você para te livrar do fogo das águas. Aleluia. Ah, Senhor, eu estou quase para afundar, porque eu não tenho força para nada mais. Eu não consigo mais nada, eu não tenho força para nada. A situação está uma coisa. Eu não vou morrer, Senhor, no meio dessa tempestade. Glória a Deus. Toma uma atitude de sair da tua zona de conforto. Toma uma atitude. Porque o Senhor nesta tarde está te dando ousadia para você andar sobre as águas. Glória a Deus, aleluia. O Senhor nesta tarde está te dando autoridade para você sair da zona de conforto e ir para onde Ele está te ordenando ir. Fazer o que Ele está te mandando fazer. Tomar posse daquilo que você quer e já está preparado para você. Tome nessa tarde atitude, seja diferente no meio da multidão. E tome a atitude que Pedro tomou. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Ah, mas eu vou andar sobre as águas. Glória. Eu vou andar num lugar que vai me trazer insegurança. Eu vou andar no meio das águas, num lugar que eu posso morrer afogado. Jesus está falando para você ir. Você não pediu para Ele? Ele está falando, vem. Glória a Deus. Ah, mas vai ser tudo difícil? Porque eu não quero sofrer. Aí é outra história, meu amigo. Aí é outra história. Eu não posso te garantir também. A palavra não garante, eu não posso te garantir. Eu não posso